eu creio que a igreja tem um grande papel em defender algo. E eu quero falar hoje exatamente isso, a defesa da sua fé, a defesa daquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que Deus depositou na igreja do Senhor. Eu tenho um sonho que a igreja cumpra a plena vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. A defesa da nossa fé. Quando nós olhamos para Romanos, no capítulo 10, se você gosta de Bíblia, querido, hoje você vai amar a pregação. Romanos capítulo 10, eu gosto de ler a palavra. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, de Deus. Então, quando nós dizemos a defesa da fé, quando nós dizemos que a igreja vai se levantar para defender a sua fé, nós estamos dizendo que a igreja vai se levantar para a defesa da sua palavra. Mas por que nós devemos nos levantar, Guilherme? Querido, nós estamos vivendo em dias onde coisas e situações têm acontecido e é necessário que a igreja se erga. É necessário que a igreja possa levantar a sua voz e dizer: olha, a Heaven, eu tenho um sonho onde a palavra do Senhor seja cumprida nessa nação, onde a palavra do Senhor seja o centro, a direção dessa cidade, dessa nação. Eu creio nisso. E quando nós dizemos a defesa da fé, é a defesa da palavra de Deus. Nós vemos um mundo relativista. Hoje tudo é relativo. Hoje a verdade não é mais absoluta. A verdade sua pode ser diferente da minha, que vai ser diferente de fulano ou beltrano. A verdade parece não ser mais a verdade. Mas, querido, eu quero dizer que existe uma verdade para a igreja brasileira. E ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Existe uma verdade, existe apenas um caminho, existe apenas um que é a vida. E ele se chama Jesus. Não existe relativismo na palavra, na mensagem da igreja. Existe um que é a verdade, e esse é o Cristo Jesus crucificado. Ressuscitou ao terceiro dia e voltará para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Eu creio nisso. O relativismo tem tomado conta. A lei imoral ou amoral que nós estamos vivendo, já não existe moralidade os lugares que nós passamos. E a igreja precisa ser uma voz que precisa dizer: olha, nós temos uma mensagem, nós dizemos não à imoralidade, nós dizemos não a esse movimento amoral que está existindo no país. Querido, que absurdo nós estamos vivendo, dizendo que a arte é aquilo que nós repudiamos e a palavra do Senhor repudia. E, querido, nós somos a igreja que precisamos nos levantar em defesa da nossa fé. Não se trata de achismos, se trata do que a palavra do Senhor diz. Se trata do que a palavra do Senhor tem manifestado no nosso coração como verdade. As portas estão escancaradas. O mundo tem visto aquilo que nós e a palavra do Senhor vê como pecado, como arte. Eu tenho um sonho. Eu estou em um sonho onde uma nação é guiada pela palavra de Deus. Aonde aquilo que é pecado, aquilo que é errado. E aquilo que o Senhor santifica, isso é santo. Aumento da maldade. Nós acabamos de passar por uma situação em Minas Gerais. E quantos de nós aqui não ficou surpresos, tristes, crianças morrendo numa creche? Queridos, a maldade tem aumentado, o coração tem se esfriado e muitos corações estão se tornando frios. E é necessário uma igreja se levantar e dizer: eu tenho uma fé, eu tenho a palavra de Deus como conduta na minha vida. E eu temo em dizer que daqui para frente as coisas se tornem piores. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias a maldade se aumentará, crescerá. E nós ficaremos cada vez mais atônitos com tudo que está acontecendo. E, querido, não adianta ficarmos assim. Precisamos arregaçar as mangas. E como disse o primeiro vídeo que nós assistimos, a última frase, não sei se você notou, disse assim: e esse homem se levantou para fazer a diferença. Em defesa daquilo que ele acreditava, de igualdade, de princípios. E nós precisamos nos levantar como igreja nesse mesmo aspecto, de dizer: olha, nós temos uma mensagem, a qual é a mensagem que salvará, trará
salvação, e essa é a única mensagem, é Jesus Cristo. Não é as nossas diferenças denominacionais, mas é Jesus Cristo numa cruz do Calvário. É o Cristo crucificado, que será sim escândalo para muitos, será loucura para outros, mas para a igreja será o poder de Deus na revelação do Filho. Querido, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que uma igreja se levante, e não se trata de rebeldia, mas de defesa da sua fé. Hoje, nós não defendemos mais quem somos. Às vezes nós até concordamos com aquilo que nós estamos vivendo. Mas, querido, nós temos um livro que nos foi dado, e ele é a revelação da palavra de Deus. E aqui está o caminho para a sua igreja. Eu creio nisso. Amém? A pergunta talvez você possa trazer, mas Guilherme, Gui, você acha que Deus precisa que alguém defenda a fé ou a palavra dele? Querido, talvez a melhor pergunta não seria se Deus precisa, mas se Deus deseja isso. Se Deus quer que nós venhamos nos levantar e lutar e fazer a diferença onde nós vivemos. Porque se nós fizermos a diferença onde nós estivermos, querido, ali a palavra do Senhor será manifestada e pessoas virão a Cristo Jesus. Eu gosto de dizer que a igreja tem algo que nenhuma outra organização no mundo pode oferecer. ONGs podem oferecer abrigo, comida, amor, carinho, e talvez possam fazer isso melhor do que a igreja, diga-se passagem. Eu não estou dizendo que a igreja não precise fazer isso, pelo contrário, precisa cuidar dos órfãos, das viúvas, os necessitados, os que não têm roupa, comida. A igreja precisa fazer, é uma palavra de Jesus para nós. Mas talvez você possa concordar comigo que tem instituições que não são cristãs, que fazem isso melhor do que nós. Amém por isso? Mas, querido, só a igreja, é só a igreja que tem a mensagem de salvação. É só nós que podemos levar ao mundo um Cristo que os ama, um Cristo que ama a cada um sem medidas. E essa é a minha e a sua missão. Sermos a diferença, nos levantarmos para sermos a diferença aonde nós estamos. Amém por isso? E eu queria ter alguns pensamentos aqui com você. O primeiro dele é que, na defesa da fé, ou na defesa da palavra, a sã doutrina, ela confronta os pecados. Querido, Jesus morreu numa cruz por causa dos nossos pecados. O pecado é coisa séria. Nós precisamos lidar com o pecado. Perdemos muitas vezes a mensagem sobre o pecado, mas, querido, foi esse pecado que crucificou o meu e o seu Jesus. É necessário nós falarmos e olharmos para a Escritura. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. Se você não trouxe a Bíblia, você pode emprestar de quem está do seu lado, abrir o seu aplicativo, qualquer coisa, que você consiga ler a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam o pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. A lei é adequada para aqueles que estão vivendo nisso, porque a lei, ela estorna o seu pecado para que você possa se arrepender em Cristo Jesus e ir a Ele. Mas nós precisamos entender, querido, que há uma luta constante entre a carne e o Espírito. Nós precisamos entender que o pecado, ele está aqui, tentando consumir a cada um de nós, da gente. E isso é um problema, porque às vezes a gente esquece disso, que em constante momento nós estamos em uma luta. Em todo momento nós estamos numa luta. E as maiores lutas são batalhadas ou guerreadas
no campo da nossa mente. A gente olha e fala: ah, mas Guilherme, isso é a lei. Mas Jesus diz que o adultério no Antigo Testamento era pecado ato. No Novo Testamento, o simples fato de você pensar, desejar a mulher do próximo já cometeu o pecado. É a palavra de Deus, querido. Em defesa da nossa fé, a sã doutrina nos confronta. O Espírito Santo é aquele que nos constrange, e ele diz assim: olha, está na hora de voltar. É Ele que nos traz de volta à presença do Pai. Você quer que o Senhor está aqui? Você quer que o Espírito Santo está aqui? E Ele pode nos conduzir de volta. Basta nós dizermos: sim, Senhor, eu creio, eu realmente me arrependo de coração. A sã doutrina, no versículo seguinte, no versículo 11, diz que a sã doutrina se vê no glorioso Evangelho. E Paulo está dizendo que me foi confiado o Evangelho do Deus bendito. Olhando para isso, querido, eu posso afirmar que o que era errado continua sendo errado. A Bíblia não mudou, amém? O que era errado continua sendo errado, você crê nisso? O que era pecado continua sendo pecado, e nós precisamos lidar com isso. E ai de nós, se um aqui se levantar e falar: não tenho pecado, já pecou. Todos nós precisamos entender e compreender que precisamos de Jesus e voltar a essa doutrina, a defesa da palavra. Eu não sei você, mas eu tenho ouvido algumas pregações, e dentre delas está a hipergraça. Você já ouviu falar nisso? A hipergraça? Pode continuar fazendo tudo de errado, está tudo certo. Já escutei. E querido, o livro de Tito, dá uma virada nas páginas da sua Bíblia, vai falar algo muito incrível sobre a graça. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ela se manifestou, querido. A graça, ela veio. A palavra do Senhor diz em 1 João 1,17 que a graça, ela veio por intermédio de Jesus Cristo. Cristo nos revelou a graça. A graça veio e se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 12. E a graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente. Querido, a graça não nos tira apenas do lamaçal do pecado, mas ela nos faz permanecer longe dele. Essa história de que pode pecar que está tudo certo, querido, essa graça eu não compreendo. Eu compreendo uma graça que te ensina a renunciar à sua velha maneira de viver. Você crê nisso? Eu creio. O segundo pensamento que eu quero ter com você nessa noite é que, em defesa dessa fé, como homens se levantaram na história, nós precisamos nos levantar, que em defesa da fé, contra os espíritos malignos. O livro de Timóteo, 1 Timóteo 4:1, nos alerta algo. Diz assim que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E o que é esses espíritos enganadores? Esses são os hipócritas da igreja. E querido, são os que estão dentro da igreja, não vem de fora. Paulo está alertando Timóteo para tomar cuidado com aqueles que estão inseridos dentro. Se você olhar no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 24 para frente, Paulo reúne os líderes da igreja de Éfeso. E uma das recomendações de Paulo diz: cuidado que se levantarão lobos ferozes no meio de vocês, e eles acabarão com o rebanho. Querido, qualquer um que se levante, trazendo outro evangelho, senão este aqui, precisa ser repudiado, precisa ser calado. Como diz Tito, capítulo 1, versículo 13, é necessário que os façam calar, porque eles têm destruído famílias inteiras, diz a palavra de Deus.
É necessário uma defesa da fé, da palavra genuína. E querido, para defender, é necessário conhecê-lo. É necessário ter uma atitude de responsabilidade com a palavra do Senhor. Ela não serve para o pregador, na semana da pregação, preparar um sermão. Não, querido. Ela é a revelação, a palavra de Deus para a conduta da sua vida, para você viver as promessas, para você viver aquilo que nós acabamos de cantar, a maravilhosa graça de Cristo está aqui. É necessário um relacionamento com a palavra. Eu sei que talvez essa mensagem não seja uma mensagem de muitos aleluias, glória a Deus e sorrisos, mas ela é necessária. Porque nós não podemos sair do Evangelho, Cristo crucificado, escândalos para os judeus e loucura para os gentios. Eu não sei para você, mas Jesus morreu numa cruz, por mim, Guilherme, é um escândalo. Eu não mereço. Jesus morreu por mim e eu sou indigno disso. Eu literalmente fiquei escandalizado quando essa mensagem entrou no meu coração. Literalmente eu falei, que loucura. Um Deus no céu vir à terra, morrer numa cruz por mim. Não, isso só pode ser loucura. E querido, é mesmo. Mas tudo isso por amor. Tudo isso porque Ele nos ama. E você pode estar imaginando que realmente a mensagem é um escândalo. E ela vai ser um escândalo, querido. Porque o amor nos constrange de Jesus. Amém por isso? Amém? Essa mensagem é para aqueles que estão inseridos dentro da igreja. A palavra do Senhor diz no versículo 1 que nós lemos que alguns abandonarão a fé. Nos últimos dias, alguns abandonarão a fé. Irmão, fala para a pessoa que está ao seu lado assim, dá uma segurada, irmão, persevera. Fala mesmo assim, irmão, persevera, irmão. Não larga o Betis, irmão. Você não pode largar o Betis. Irmão, não importa como você começa uma carreira, o importante é como você termina ela. Aguenta firme, irmão, Jesus está voltando. Ah, Guilherme, está difícil. Não, irmão, relaxa um pouquinho, Jesus está chegando, irmão. E quando chegar, Ele vai se revelar exatamente como Ele é. E Ele vai levar a sua igreja para o céu. E nós vamos participar das bodas do Cordeiro junto com Ele. Estaremos eternamente ao lado dEle. Mas até lá, irmão, segura a onda, segura a fé. Não deixa ela sair do seu coração. Porque o diabo, ele engana. Ele fez isso desde o começo com Adão e Eva. Foi ou não foi? Ele enganou a Eva dizendo, não, Eva, não é bem assim, você não vai morrer. Ah, irmão, é sim. Ela comeu e morreu. E ele vem com algumas vozes, e a palavra do Senhor diz que no mundo existem muitas vozes. O pastor Luciano Subirá tem um livro que fala sobre isso, e uma dessas vozes é o engano. Satanás vem tentando enganar a sua igreja e os fiéis em Cristo Jesus, dizendo, ei, não é tão assim, não é tão assim, querido. Relaxa, não precisa ser tão assim, querido, é. A Bíblia diz sim ou não. Em cima do muro, irmão, é não. Eu não estou dizendo que todos nós vamos ser perfeitos, impossível. Só no céu, querido, e nós vamos chegar nesse estado. Mas, querido, existe uma conduta que Deus nos chama. E a conduta como Ele mesmo é. Sede santos como eu sou. Processo de santidade. Esses hipócritas precisam ser silenciados. Tito diz isso. O livro de Tito. E quem são esses hipócritas? É os mesmos que Jesus condenou na época dele. Querido, naquela época já tinha hipócrita. Imagine, se não vai ter hoje. Se Jesus lidou com hipócrita, você acha que a gente não vai lidar hoje? Guilherme, o que é um hipócrita? É aquele que diz ser alguma coisa e não é. É aquele que diz que prega ser alguma coisa, mas não é. É geralmente o crente assim, tipo duas caras mesmo, irmão. É tipo assim, eu tenho uma máscara. Na frente de alguns, eu sou uma coisa. Mas longe, eu sou outra. Eu não sei quem disse, mas foi um cara muito inteligente, que assim, o caráter do homem, ele é revelado no escuro. Aonde ninguém vê. É ali que se revela o caráter de alguém. Querido, talvez você possa estar dizendo, mas fulano, ninguém está vendo. Querido, os olhos do Senhor não passa nada desapercebido. E eu quero dizer algo profundo e bíblico.
prestaremos contas de todos os nossos atos perante o Senhor. Prestaremos contas. Persevera na fé, irmão. Aquilo que Deus colocou através do Espírito Santo, depositou no seu coração, precisa ser alimentado. Alimente a fé em Cristo Jesus. Alimente a fé na palavra do Senhor. Mateus 23, 13, diz que Jesus está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. O que está dizendo essa palavra? Os hipócritas não entram no reino do céu, e eles estão fechando a porta para aqueles que estão indo para lá. Engano, a voz do engano. Nós precisamos estar alertas, com o discernimento do Espírito, a flor do nosso coração, para ouvir a voz do Espírito e dizer: não vá para lá. Amém? É necessário viver apenas um evangelho. O que eu posso dizer sobre isso? Obrigado, querido. Nem sei se é para mim, né? Mas eu falei obrigado. Eu acho que é para mim, irmão. Eu gosto de Paulo, porque Paulo, no livro de Gálatas, abre o livro de Gálatas, querido. Olha quem é esse homem pregando o evangelho de Cristo. Talvez você nunca se atentou para esse texto. Gálatas 1:6. Gálatas já tinha pregado, Paulo já tinha pregado para os Gálatas. E aí no versículo 6 ele diz assim: eu me admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Querido, na época de Paulo já existia outro evangelho sendo erguido, e não era Cristo crucificado, não era a ressurreição de Jesus. E ele diz que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ele diz assim: mas ainda que nós, olha só, Paulo tinha pregado aos Gálatas, e agora ele está pregando novamente para Gálatas, dizendo assim: mesmo que nós que pregamos a primeira vez, venhamos, ou um anjo do céu, dos céus, pregue um evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, que seja anátema, amaldiçoado. Paulo se coloca e diz assim: querido, talvez eu possa virar minha biruta daqui a uns anos, e se eu virar minha biruta e eu vir aqui, olha a responsabilidade com o evangelho desse homem, irmão. Se eu virar minha biruta, eu vir aqui pregar um evangelho diferente do que vocês conheceram no começo, não dê ouvidos. Mesmo se um anjo do céu vier e toda a igreja ver, e pregar um evangelho diferente do que Cristo crucificado, não aceitem. Querido, essa é a defesa da fé que eu creio que nós precisamos ter. O evangelho de Jesus crucificado, o nosso Salvador. Amém? 2 Timóteo 4, 1-4. 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo. Capítulo 4. Versículo 1 diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. O que diz o texto? Pregue o quê? A palavra. Irmãos, chega de achismos. Eu acho que a Bíblia diz assim. Querido, se você não sabe, não fala. Nós precisamos nos posicionar e pregar Querida, a palavra às vezes ela é uma semente, eu creio nisso, amém? Você leu João, você lê o texto e fala assim, que a palavra é lançada como semente em terra boa, amém? Eu creio nisso, mas às vezes a palavra vem como espada, e a espada ela entra e ela fere, ela corta, e a palavra diz assim: pregue a palavra, mesmo que doa a quem doer, querido, pregue a palavra. E olha só, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Outras traduções dizem tempo oportuno ou quer não oportuno, ou seja, se te derem a oportunidade para pregar, irmão, prega, amém? Eu gosto de Charles Spurgeon, porque ele diz assim, que todo crente, ele precisa estar preparado ou para morrer ou para pregar. Simples assim, irmão. Você precisa estar preparado. E se morrer, irmão, dá um glória a Deus indo para o céu, porque é lucro.
certo? Não precisa ter medo da morte não, irmão, é lucro. Mas se você viver, se você estiver aqui vivo, viva em Cristo. E nós precisamos entender que se te der a oportunidade, você precisa pregar, irmão. Sabe por quê? Porque nós somos a única voz desse mundo que tem a voz, a mensagem de salvação para aqueles que não conhecem Jesus. E talvez na sua voz, da sua pregação, alguém possa dizer: eu, a partir de hoje, acredito no que você acabou de me falar. Querido, eu tenho um sonho em que a igreja se levante literalmente como missionária. Quem aqui é missionário? Levante sua mão. Quem aqui tem chamado missionário? Quem tem chamado missionário, irmão? Irmão, se você não levantou a mão, irmão, você não entendeu. É verdade. Ah, Guilherme, não sei esse negócio de missão aí, passar fome, necessidade no campo missionário e tal, essas paradas não é comigo. Irmão, missão é a missão da igreja. E a missão da igreja é da igreja, ela não é específica para fulano ou beltrano, ela é da igreja. Quem aqui um dia se entregou a Cristo, eu quero dizer para você, você está dentro de uma missão. E a missão foi dada: pregue a palavra a toda criatura. Marcos diz isso. Quem aqui é missionário, levante sua mão. Ah, Jesus aumentou, amém. Algumas mãos não levantaram ainda. Mas não se preocupe, irmão, Deus vai tornar você um missionário lá na sua faculdade, porque lá é o seu campo missionário. É ou não é, Lucas? A sua família é um campo missionário. Talvez você tenha primos que não tenha Jesus. Ah, irmão, você quer campo missionário mais difícil do que falar de Deus para a família? Jesus diz algo que assim é difícil lidar, irmão. Profeta não faz milagre na sua terra. Mas nós não podemos parar. Porque a mensagem de salvação está em nós e precisa ser passada adiante. Estão comigo? Quem está entendendo, diga amém. E a palavra do Senhor continua, nesse texto de Timóteo, diz assim, no versículo 3. Presta atenção, irmão. Vê se não está meio ligando com os dias de hoje. Pois haverá um tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles irão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças ou desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos. Deixa eu explicar esse texto. Tem alguém escutando a mensagem é uma mensagem que de renúncia. Você precisa abandonar a velha vida de viver, a velha maneira de viver. Você precisa viver uma vida de santidade, uma vida missionária, uma vida com Jesus Cristo. Você precisa abrir mão de tudo que passou e dizer: Jesus, a minha vida é sua. Eu não, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Essa é a mensagem. E aí às vezes isso, irmão, isso mexe comigo, sabe? Porque às vezes eu não quero. Às vezes eu falo assim: ah, Senhor, já não sou eu quem vivo. Mas eu não estou afim de fazer isso. E aí, querido, eu olho para esse texto e talvez nós possamos estar sentados escutando uma mensagem que nos confronta. E a gente começa a coçar a orelha. Ah, eu vou para um lugar que a mensagem fale mais ao meu coração. Ah, essa mensagem é muito dura. Essa mensagem me machuca demais. Porque fulano lá, fulano só pega, coisa boa assim, sabe? Bênção, alegria, todos os problemas serão resolvidos. Querido, haverá o dia que alguns não aguentarão essa doutrina. Acorda a pessoa que está ao seu lado e diga assim: continua na fé, irmão. Fala para assim: I have a dream. E o terceiro pensamento e último dessa noite que eu quero trazer é que, em defesa da fé, nós não podemos negligenciar aquilo que nos foi dado. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14 da primeira carta, ele diz assim: Timóteo, não negligencie o dom que lhe foi dado por ministério profético e pela imposição das mãos dos presbíteros. Guilherme, que dom é esse? Na segunda carta de Timóteo, no versículo 4 e 5, Paulo está dizendo assim: faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu não sei qual é o dom que ali está falando, específico, mas eu sei que ele tem um chamado ministerial, e envolve ser evangelista, está na Bíblia. Querido, qual é o seu chamado?
Qual é o seu dom? Porque todos nós aqui que nos entregamos a Cristo recebemos algo do Senhor, eu creio nisso. Talvez você seja algo muito bom em alguma coisa que eu não sou. Não negligencie o seu dom. Jesus te deu, é para você usar, irmão. Deixe o Espírito Santo operar na sua vida e o seu dom fluir para que pessoas conheçam a Jesus. É necessário, querido, é necessário. Nós estamos falando de homens que fizeram a história. Eu queria falar rapidinho de 3 homens. O primeiro deles é John Wycliffe. Esse homem, por volta de 1330, ele se levanta, ele começa a ler a Bíblia de maneira diferente dentro da igreja. E ele tem a vontade de traduzir a Bíblia naquela época que não tinha na língua inglesa, para a língua inglesa. E ele é impedido. E não só isso, ele é dado como herege, e ele é morto. Nem 100 anos depois, levanta um outro homem chamado John Huss, em 1400. Ele também começa a ler a Bíblia e o Espírito Santo começa a revelar coisas a ele diferentes daquilo que ele já tinha vivido dentro da igreja. E ele começa a pregar contra a imoralidade de dentro da igreja. Querido, quando alguém se levanta para pregar o pecado que está dentro da igreja, nunca é bem visto. Nunca. E aí ele se levanta. Mais uma vez ele é dado como herege. E a igreja coloca ele em praça pública e metem fogo nele e ele morre. Nem 100 anos depois, um outro homem surge. E esse é Martinho Lutero. E nós estamos comemorando 500 anos da Reforma, irmão. Você pode dar uma glória a Deus pela vida desse homem? Pode bater palma. Glória a Deus pela vida desses homens. A Jesus a glória pela vida deles que se levantaram em defesa da fé. E Martinho Lutero se levanta. Nós vamos comemorar 500 anos de Reforma. Eu quero fazer um parênteses aqui. Querido, dia 27, 28, 29, 30 e 31 de outubro, há uma comemoração incrível na Expo Renault dos 500 anos da Reforma. E nós, a juventude de Curitiba, não é a juventude da PIB não, irmão, é de Curitiba. Nós temos o privilégio, na sexta-feira, de realizar o culto. Então eu quero convidar você a fazer parte desse movimento, tá bom? Depois do final do culto, tem um stand lá, se não tem, agora vai ter, em nome de Jesus. Mas você pode procurar, e assim, é poucos ingressos, irmão, precisa fazer parte, e a gente está junto comemorando, isso é a data da igreja, irmão, 500 anos da Reforma. Martinho Lutero se levanta, e ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão, e você conhece ele crava as 95 teses na porta do castelo do Wittenberg. E ele foge porque a igreja caça ele. E ele descobre na palavra do Senhor que a fé em Cristo Jesus é a salvação. E nós temos as 5 solas, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente o Cristo e somente a Deus a glória. Querido, um homem se levantou em defesa da fé, em defesa da palavra de Deus, e disse, não é bem assim. Existe uma outra pessoa, chamada Francis, eu não sei o sobrenome, que é alemão, irmão, Charles. Eu não estudei alemão, tá, irmão? Mas assim, vou tentar. Charles, não vai dar. Não vai dar. Fica com o Francis, irmão. Eu vou soletrar, S-C-H-A-F-F-E-R. Schaeffer. O pastor Michel é perito em alemão, irmão. Schaeffer. E esse homem tem uma frase incrível. Porque nós estamos vivendo em dias onde fala assim, Guilherme, mas todo mundo está fazendo isso. Guilherme, mas você está falando isso aí, a Bíblia diz isso, mas parece que todo mundo faz diferente. E esse homem de uma frase diz assim, que um simples cristão com a Bíblia na mão pode dizer que a maioria está errada. Se um simples cristão, ele não está dizendo um pastor, ele não está dizendo um papa, o cardeal, não, ele está dizendo que um simples cristão, com a Bíblia na mão, ele pode apontar o erro da maioria sim. E querido, isso não é falta de amor, muito pelo contrário. Isso é a maior expressão de amor que pode acontecer. Porque você deixar um irmão seu vivendo no pecado, no erro, irmão, isso não é amor.
Você pode ter qualquer sentimento, mas não amor. Sabe por quê? Eu tenho um filho, que nem o Michel falou. Irmão, pensa no menino, velho. E eu tenho uma filha, pensa numa menina. Hoje, essa semana, ela estava com um roxo no meio da testa. Aí começou a sumir. Ela parece que olhou no espelho e falou assim, tá sumindo. Hoje ela caiu do banco e ficou do outro lado agora roxo. E não só caiu do banco, ela caiu no banco num muro de textura. Ralou, irmão, nas costinhas dela, assim, ó, de alto a baixo. Irmão, ela chorou, assim, ó, uns 5 segundos. Tô brincando, amor, tô falando sério. Ela chorou uns 5 segundos, ela falou, tô pronta. Eu tenho filhos, querido, e eu aprendi que ser duro com eles não é falta de amor. Colocá-los de castigo e discipliná-los é a maior expressão de amor que eu tenho com eles. Porque se eu deixá-los fazer do jeito que eles querem, irmão do céu, ninguém pega. Quem tem filho sabe o que eu estou falando, amém? Você sabe disso, né? E sabe, irmão, dói mais nós do que neles. Ser duro não é fácil, mas é uma expressão de amor. E nós estamos falando e pensando nesse homem, Martin Luther King, um pastor protestante, ativista político, que defendia o movimento de direitos civis dos negros dos Estados Unidos, e não só dos Estados Unidos, mas do mundo. E a campanha que ele fazia era não violência e amor ao próximo. Que mensagem, né, irmão? Que mensagem! Se todos nós aderíssemos a essa mensagem. Não violência e amor ao próximo. Mas o que eu vejo muitas vezes é alguém fazendo errado e alguém dizendo assim, bem feito, quem mandou? Essa é a nossa fé. A nossa fé é o que agrega, é o que traz para junto. É o que leva esperança. Esse homem, em 1964, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E um dia antes do seu assassinato, ele morreu em 4 de abril de 68, um dia antes, eu tinha separado um vídeo, mas não deu, irmão. A culpa foi minha, só minha. E aí, ele está proferindo algum discurso, não sei se você já viu, mas ele diz assim, eu subi ao alto da montanha, eu vejo a terra prometida, eu não me importo o que vai acontecer agora, eu não me importo o que vai acontecer comigo, porque eu subi o topo, o alto da montanha, e eu tenho visto a terra prometida. E ele termina dizendo, eu tenho visto a glória do Senhor. Esse é o último discurso dele. No dia seguinte ele morre, ele é assassinado. Queridos, a maior missão de um cristão, eu não sei para você, mas era muito clara para mim. Atos 1:8 diz, e serão as minhas testemunhas. E a testemunha de Jesus, querido, fala daquilo que Jesus é. E toda incumbência que leva com o nome de Jesus. Nós não podemos aceitar apenas aquilo que nos é proposto como algo, só o lado bom da história. Existe o lado da renúncia, existe o lado em que você precisa deixar os pecados e viver uma vida de santidade, de santificação ao Senhor. Mas existe uma missão maior, que é testemunhar a Jesus. E em defesa dessa fé, eu creio, I have a dream, que uma igreja se levantará como uma testemunha de Jesus Cristo nessa terra. E as pessoas olharão para essa igreja e dizer, o que há de diferente em você? Não vai dar tempo de ler, querido, simplesmente não vai. Mas há um texto em 1 Timóteo, no capítulo 4, que Paulo exorta Timóteo, e uma das atenções que Paulo pede para Timóteo é, seja você um exemplo para os fiéis na palavra e no procedimento, nas atitudes. A maior defesa da fé que você possa cumprir está no exemplo que você é para quem está ao seu lado.
Como eu disse, talvez não seja uma mensagem de muitos glória a Deus e aleluias, mas é uma mensagem que nos leva em busca da defesa da palavra do Senhor. E eu termino essa pregação. Irmão, eu sou bem ruim de apelo, tá? Não espero que eu vou fazer um apelo super chorão assim e tal. Eu sou péssimo de apelo. Porque a palavra do Senhor, eu creio que a palavra do Senhor fala. Bom, o Michel de apelo, eu não sou. Os últimos versículos da Bíblia, no Apocalipse 22, diz assim: que se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Que o seu procedimento, o meu, que o exemplo da palavra que nós vivemos possa ser isso aqui, somente isso aqui. Uma vez eu escutei alguém dizer, que também não sei quem é, mas é um rapaz muito inteligente, sabe um Deus. Ele falou assim, que nenhum homem de Deus, presta atenção, nenhum homem de Deus tem algo para te dizer, se não estiver aqui. A revelação completa dos céus está aqui, neste livro. Você crê nisso? E querido, eu não sei você, mas eu também faço parte desse último discurso do Martin Luther King. Eu não sei o que pode acontecer comigo se eu viver integralmente o que esse livro está proposto. Mas você quer saber, irmão? Eu não ligo não. Porque os meus olhos têm visto a glória do Senhor. Isso basta. Quando você enxerga Jesus vivendo isso aqui, basta. Quantos querem ouvir o Senhor falar no coração? Leia a Bíblia. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Leia a Bíblia, Guilherme. Não, Guilherme, eu quero ouvir em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. É o Michel? Ou não é? Simples. Eu creio que nós precisaremos ter esse livro guardado no nosso coração nos últimos dias. Porque nos últimos dias, queridos, serão dias tenebrosos, difíceis, mas serão dias em que aqueles que amam o Senhor Jesus, não abandonaram a sua fé, mesmo que percam a sua vida, eles serão ressuscitados por Jesus quando Jesus voltar, e irão para o céu. E essa é a mensagem de esperança. A esperança não é agora, querido. A sua esperança está na eternidade. Porque o que é agora, o que os seus olhos podem ver, é temporal, passageiro, vai acabar. Mas a fé é a esperança daquilo que não se vê. A defesa da fé tem que estar ligado na eternidade. E eu creio nessa palavra. Se você puder fechar os seus olhos, posso ter liberdade de orar? Se você quiser, faça a sua oração. Se você está nos visitando hoje, você parece não ter entendido direito essa mensagem, ou você entendeu essa mensagem de Jesus, querido, eu quero te dizer que ela é para você sim, porque Jesus te chamou para isso. Como nós cantamos, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te quer, Ele te ama. E a palavra do Senhor, do começo ao fim, é a expressão exata do amor de Deus por você. E para nós que um dia nos entregamos a Jesus, o desafio é: nos levantemos em defesa da nossa fé. Que nada venha nos abalar, que nenhum vento de doutrina venha balançar o nosso coração, como ondas que balançam as crianças, ou como vento que lança tudo fora. Não, querido, que nós possamos permanecer inabaláveis na fé, somente a fé, somente a graça de Cristo, somente as Escrituras reveladas, somente Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, e somente a Deus toda a honra e toda a glória e todo o louvor para todo o sempre. Amém. Senhor, nessa hora eu oro para que a sua palavra, Deus, fale conosco. Em alguns corações ela entrará agora como uma semente plantada,
E eu oro, Deus, para que esses corações sejam como terras férteis. Que cada coração seja fértil agora em receber essa semente dessa palavra, para que possa crescer e dar frutos. Mas também, Senhor, eu creio que essa palavra entrará no coração de muitos aqui como uma espada, de dois lados, de dois gumes, cortando, dividindo, arrancando toda a carnalidade e nos santificando. O Senhor Jesus mesmo orou por nós, dizendo: Senhor, Pai, eu os peço, santifica-os na sua verdade. A sua palavra é a verdade, Senhor. Pai, nós clamamos essa oração: santifica-nos na tua verdade. E que nós possamos nos levantar com uma fé inabalável, independente do vento de doutrina ou qualquer outro evangelho que apareça, que tire Jesus de uma cruz, que tire a mensagem da esperança para as nossas vidas. Nós não aceitamos isso. Nós aceitamos a palavra do Senhor assim como ela é. Que o Senhor faça isso em nosso coração, que o teu Espírito nos constranja, que Ele sim possa nos convencer. É a minha oração, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Eu creio que esse país precisa ouvir isso, as pessoas precisam ouvir isso. A mensagem do amor de Deus, ela é poderosa, e nós podemos nos levantar, como o Gui falou, eu creio. Nós precisamos nos levantar. Eu estou acostumado a ser minoria, mas sabe o que está acontecendo? Nós vamos virar maioria em poucos anos, e o diabo está esperneando na nossa terra. E sabe qual que era a tentação quando eles começaram o movimento de insurreição contra a segregação racial nos Estados Unidos? Era a discussão tomar um tom bélico, usarem as armas da carne, pegarem armas, irem para o confronto direto. E Deus levantou um pastor, um homem de Deus, para dizer: não é desse jeito que a gente ganha a batalha espiritual. Eu quero dizer, ame, se posicione. Eu não concordo. Eu não vou levar minha filha para ver arte da maneira que estão dizendo que é arte. Eu não concordo, mas eles não sabem o que fazem. Eu estou acostumado, quando era a minoria, quantas vezes você ouviu chacota na escola? Quem é crente há mais de 15 anos aqui, levante as mãos. Quando você era adolescente, você se posicionou, te criticaram, tiraram sarro de você, levante as mãos. Aleluia, você está acostumado com isso. Vamos continuar levando pedrada mais um pouco. Mas esse país vai se converter nos nossos dias. Na tua geração, jovem, na minha geração. O Brasil, pode escrever, mais de 50% da população brasileira vai se transformar em evangélica. E o Fantástico pode passar vídeo de cara com taco de beisebol, escrito diálogo, quebrando o terreiro de Umbanda, dizendo que os evangélicos fazem assim. Não é verdade. Eu oro, eu clamo a Deus. Ele pode, sabe, eu estava vendo, e eu olho as notícias e eu vejo, o inimigo está esperneando, e a gente vai pisar na cabeça da serpente, potestades estão caindo, uma a uma. O jeitinho brasileiro com a Lava Jato já caiu. Agora, a idolatria do corpo, a imoralidade sexual, que sempre foi uma marca no nosso país, está caindo gente por terra. E o diabo deu um tiro no pé com essa exposição, porque o povo de Deus vai se levantar nessa terra e orar pelas crianças, vai orar pelo povo brasileiro, por uma moralidade nova, diferente, pela mulher. Nós sempre defendemos a mulher na igreja. Agora, quando eu vejo eles tirando da Globo a Globeleza, porque não pode ser objeto sexual, nós sempre defendemos a mulher, as crianças. Eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor falando que toda vez que tocaram as crianças, libertadores surgiram na casa e no meio do povo de Deus. Foi assim quando veio Moisés, mandaram matar as crianças e surgiu das águas o libertador da escravidão. Foi assim quando Jesus veio, tocaram nas crianças
E Ele veio para salvar esse mundo como libertador, não da casa de Israel, mas de todo aquele que crê. Mexeram nas crianças do Brasil. E o libertador vai estender as mãos nos nossos dias, e o Brasil vai ser livre. Se você tem medo de crítica, essa mensagem não serve para você. Você tem medo de ser perseguido, ela não serve. Mas se você conhece o amor de Deus, e se você crê nele, nós vamos orar. Você não vai xingar, você não vai criticar, você não vai bater, você vai orar e vai se posicionar. Por que as pessoas fazem isso? Elas não sabem quem elas são. Antes de me converter, eu não sabia quem eu era, querido. Mas um dia, quando eu ouvi a voz de Jesus dizendo que essas palavras que eles cantaram aqui disseram: eu te amo. Eu estava numa reunião de oração, eu vi: eu te amo, eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu quero mudar a tua vida, te transformar para o poder da minha glória. Eu caí de joelhos e aquela voz ficava mais forte, mais forte. E sabe, hoje cantando aqui, a minha oração é que o Brasil possa ouvir essa voz, que os meus amigos, os meus irmãos, que aqueles que me criticam, que aqueles que hoje não entendem o meu posicionamento, que eles possam ouvir essa voz. Ele nos ama, Ele me ama, Ele te ama, Ele ama o Brasil, Ele ama nossas crianças, Ele ama as mulheres dessa terra, Ele ama o povo brasileiro. A igreja do Senhor Jesus vai se levantar nos nossos dias. Você vai fazer parte. Estão caindo as barreiras entre as igrejas, estamos dando as mãos. Esse é um caminho sem volta. Jesus é o Senhor da nossa terra. Você pode declarar isso? Jesus, mais forte: Jesus é o Senhor do Brasil. Mais forte: Jesus é o Senhor do Brasil. Aleluia. Estenda as suas mãos. Quero que vocês cantem mais uma vez: Ele me ama. Declare isso. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama. A pessoa que está do seu lado, diga assim: Jesus te ama. Feche os corredores, nós vamos terminar o nosso culto. Aleluia. Quem foi abençoado aqui hoje, diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quero te fazer um convite aqui, em nome de Jesus. No dia 27 nós vamos estar juntos lá no Parque Barigui. E eu quero te convidar a participar desse movimento. Queridos, não é apenas uma celebração, um culto. Estamos numa data simbólica, 500 anos da reforma. Mas eu creio que a igreja está se reformando. Ela estava separada e está dando as mãos. Nós vamos celebrar isso sexta-feira. Então tem poucos ingressos. Eu creio que deve ter uns 400 aqui. Semana passada nós vendemos 250, vai acabar hoje. Então quando terminar lá, vai lá e compra o seu para você participar dessa festa linda. Amém? Vamos orar? Você não sabe o nome do irmão que está do seu lado? Pergunta aí. A gente vai orar agora. Você vai orar por ele, ele vai orar por você. Nós vamos abençoar uns aos outros. Amém. Agora todo mundo vai fazer uma bagunça santa nesse lugar. A gente vai orar todo mundo junto. Você vai orar pelo teu irmão, pedindo que a semana dele seja abençoada, que o Senhor seja com ele. Amém? Então baixa tua cabeça, fecha os teus olhos aí e ore e abençoa o teu irmão.
Pai querido, Senhor, eu quero clamar agora na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor levante aqui no nosso meio uma igreja forte, destemida, que enxerga com os olhos da esperança o que há de vir no Senhor, e não tem medo, Deus, de se posicionar com amor. Que o Senhor nos dê sabedoria nos dias que vivemos, para professar aquilo que acreditamos, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que sejamos caluniados, mesmo que sejamos injustiçados, e que possamos fazer isso em amor, Deus, porque o Teu amor constrange, o Teu amor nos alcançou, e muitos, Pai, estão vivendo como a palavra de Deus nos diz, cegos, e talvez existam pessoas aqui que ainda não puderam vislumbrar o Teu amor. Eu quero pedir que as vendas caiam dos olhos, e que elas enxerguem a revelação de Jesus nesse lugar, e sejam renovadas por Ti, que a palavra que ouvimos hoje, Pai, ela possa frutificar nas nossas vidas, que possamos viver a palavra de Deus, que possamos conhecer a palavra de Deus, amar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Nos ajuda, Pai. Eu quero pedir que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo do Teu Espírito possa nos alcançar a cada dia. Fica com a Tua igreja aqui presente, com a Tua igreja espalhada na face da terra, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. So